Eu nem sei se vocês vão acreditar no que eu vou contar, mas também nem tô contando para ser acreditado, não. Tô contando porque ficou entalado. E tem hora que esse silêncio pesa mais que o caminhão carregado. Foi numa rota pequena, interiorzão mesmo, na divisa do Tocantins com Goiás. Entrega de uns móveis usados, coisa simples. Só que tem coisa que não devia ser simples. E eu só entendi isso tarde demais. A carga saiu de um depósito em Gurupi. Era pouca coisa, um sofá velho, uma estante e uma cama de casal que nem estava montada. Eu peguei o frete porque o dinheiro estava apertado e o cliente não exigia nota nem ajudante. Só deu a localização. Um nome de fazenda que eu nunca tinha ouvido falar, com referência de estrada de chão depois de um vilarejo pequeno, daqueles com um posto, uma igreja e 2 casas de comércio. Cheguei lá quase fim de tarde, sol de rachar o lombo. E mesmo assim, o lugar parecia mais escuro do que devia. Era uma casa simples, bem afastada das outras, sem muro, sem cachorro, sem sinal de TV, sem nada. E quem veio abrir o portão foi uma moça, muito nova. Pelo jeito, ela devia ter uns 20 e poucos, mas o olhar era de gente com 20 e muitos sustos nas costas. Tava com uma blusa surrada, cabelo preso de qualquer jeito e um menino agarrado na perna dela, quieto, olhando de baixo para cima. Ele não dizia nada, só seguia ela com o olho. E depois seguiu eu. Ela falou que o marido estava fora, que era para descarregar os móveis na sala mesmo, porque ela não conseguia arrastar sozinha. Eu achei esquisito, mas ajudei. Entrei. Lá dentro estava escuro, abafado. Não tinha energia. Só umas frestas de luz entrando pela janela. O chão era de cimento batido. Tinha uma geladeira desligada, uma panela no fogão sem tampa. E o menino continuava atrás de mim, calado. Era pequeno, magrinho, e com uma cicatriz bem fininha perto da sobrancelha. Eu ajeitei os móveis como ela pediu. Ela agradeceu, mas não puxou papo, não ofereceu água, nem tentou ser simpática. Não por má vontade. Era mais como quem já se acostumou a não esperar nada de ninguém. Eu estava saindo, já com a porta do caminhão aberta, quando senti uma coisa puxando o meu macacão por trás. Era um menino. Ele estava com um papel dobrado na mão. Me entregou rápido e correu para dentro. O papel era um pedaço de caderno rasgado. Na letra bem infantil, tremida, estava escrito assim: "Me ajuda, ele bate na mamãe, ele vai matar a gente." Minha mão congelou. Eu fiquei olhando aquele bilhete como se fosse uma bomba prestes a explodir. E era uma bomba. Só que dentro de mim. Eu voltei, fui até a porta. Bati. Ninguém respondeu. Bati de novo. Ouvi barulho lá dentro, mas ninguém veio. Esperei uns minutos. Olhei para o lado, olhei para o chão. E fui embora. Eu juro, eu não fui embora porque não liguei. Eu fui embora porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o nome da moça. Não tinha documento com endereço, não tinha nada. Só um papel, um pedido. Passei os dias seguintes com isso me corroendo. Tentei ligar para um conhecido da região. Falei com um sargento que já me ajudou com um problema de rota uma vez. Mas ele foi claro, sem endereço certo, sem nome, sem denúncia formal. Não dava para abrir ocorrência. Eu estava no meio de outras entregas. Tinha carga agendada. Mas aquilo ali não saía da minha cabeça. O menino, a cicatriz, a letra tremida, a última frase: "Ele vai matar a gente." Umas 3 semanas depois eu fui. Peguei um dia de folga e voltei para o vilarejo. Perguntei da casa, da moça, da criança. Ninguém soube dizer. Um senhor do bar disse que ali para o lado tinha tido um incêndio numa casa, mas que ninguém ficou para contar muita coisa. Eu fui até lá. Era ela. A casa queimei inteira. Só restava a parede preta, pedaços do telhado caídos, móveis chamuscados. A polícia já tinha ido, disseram que foi um acidente com lamparina. Mas o que me engasgou foi o que veio depois. Perguntei: "E a família?" A resposta foi seca. Disseram que tinha só uma mulher, mas não acharam criança nenhuma.
Eu senti o chão abrir, mas não chorei, não na frente de ninguém. Fiquei ali, parado, olhando aquele buraco no chão, aquele resto de parede, e pensando que talvez o menino tivesse corrido, fugido, que tivesse escapado. Mas esse talvez virou um fantasma. Porque anos depois, numa cidade vizinha, numa outra entrega, numa esquina qualquer, eu vi um menino, maior, mais crescido, com a mesma cicatriz na sobrancelha, sentado no meio-fio, com um copo de isopor na mão. Quando olhou para mim, congelou e correu. Eu desci do caminhão, fui atrás, mas não achei. Sumiu no meio do povo, das ruas, dos sons. Sumiu como se não quisesse ou não pudesse ser achado. Aquele menino, eu sei que era ele. Não me interessa se alguém disser que era só impressão, que criança muda com o tempo. Aquilo ali não muda. Aquele olhar, aquela cicatriz, é coisa que não some da lembrança de um homem que carrega culpa. Depois daquele dia, eu confesso que minha cabeça não sossegou mais. Eu sonhava com ele, não com a casa, nem com a moça, nem com o fogo, só com ele. Sentado no banco do carona, quieto, me olhando. Às vezes no sonho ele falava, mas sempre a mesma coisa. Por que você não voltou antes? Eu acordei de madrugada várias vezes com essa pergunta na garganta. Porque a verdade é que eu voltei, só que voltei tarde. E o que aconteceu nesse meio tempo, ninguém me contou. Ninguém vai contar. E mesmo se contasse, eu acho que eu não ia querer ouvir. Continuei na estrada, segui com as entregas. Rodei o país, fiz rota longa, rota curta, dormi em posto, em beira de rio, em lugar sem viva alma. Mas dentro do caminhão, ele sempre vinha, do jeito que eu deixei para trás, em silêncio, com um papel na mão. Teve um dia que eu fui entregar numa escola. A diretora precisava de umas cadeiras de doação que estavam num galpão. E no pátio, no recreio, eu vi um grupo de meninos correndo. Um deles tropeçou e caiu de joelho no chão. Se levantou, limpou a calça. Quando ele virou, por um segundo, juro por tudo que me sustenta, eu vi de novo a mesma cicatriz. Mas era outro menino, outro tempo. Ninguém entende o que é esse tipo de lembrança. Não é memória comum. É tipo uma ferida que não fecha, mas também não sangra mais. Só fica ali, ardendo quando esbarra. Eu falei disso uma vez só, para um colega caminhoneiro que divide café comigo num posto de feira de Santana. Ele ouviu tudo calado. No final só disse, você fez o que deu, irmão. Mas não é verdade. Eu fiz o que deu depois. O que eu não fiz foi na hora. No minuto em que o menino me entregou o papel. No instante em que ele me pediu ajuda sem falar. Às vezes eu me pergunto se a mãe ainda está viva. Se ele sobreviveu. Se ele fugiu. Se alguém ajudou. Mas essas perguntas não mudam o que eu carrego. Tem gente que acha que o que pesa é o baú do caminhão. Não é. O que pesa mesmo é o que a gente não entrega, o que fica parado lá atrás, no escuro, no canto da memória, o que nunca chega no destino. Esse menino ainda vem no meu sono. De vez em quando, ele aparece do lado da estrada, só me olha e some. E eu fico com aquela frase na cabeça, igual da primeira vez. Ele vai matar a gente. Eu não sou juiz, não sou polícia, não sou parente, mas eu era o único que sabia. E eu fui embora. Não foi o papel que me condenou, foi o silêncio que eu fiz depois dele. Se você tivesse recebido aquele bilhete, você teria voltado. Quantas crianças ainda não foram vistas? Se essa história te tocou de algum jeito, se doeu, se revoltou, se te fez pensar, deixa um comentário. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e manter esse canal vivo. E se puder, se inscreve no canal. A próxima história pode vir de alguém que cruzou com você na estrada e você nem percebeu. Sabe quando tu carrega coisa que tu prefere nem perguntar o que é? Então,
No começo era só mais um frete, interiorzão do Paraná, região de Umuarama. Eu fazia ração animal, entrega para criadouro de suíno, uns lugares grandes, industrializados, porco criado no automático, sabe? Nem ver gente. Eu tinha vindo de outro trabalho em transporte de grãos, coisa tranquila. A diferença aqui era o jeito do contrato. Tudo por fora, carga noturna, sem papel direto, só por e-mail depois. Me pagavam bem. E quando a oferta vem fácil assim, é bom desconfiar, né? Mas eu aceitei, estava apertado. A fábrica era no fim de uma estrada de chão batido, cercada de mata. Não tinha sinal de celular, nem placa com nome, só a guarita com dois caras que não olhavam na sua cara. A primeira vez que fui, o segurança me mandou esperar no escuro. Deu quase meia hora parado. Aí veio um funcionário e falou onde encostar. Eu desci e senti logo o cheiro. Só que não era cheiro de milho, nem de farelo, nem de soja fermentada. Era um doce enjoado, azedo, que grudava no nariz. Igual quando algum bicho morre no mato e fica ali dias. Mas com um fundo químico, difícil explicar. Me embrulhou o estômago. A carga vinha de dentro de uma área toda lacrada. Os funcionários usavam máscara, avental, luva longa. O silo tinha uma entrada de metal fechada com corrente. A boca da mangueira era grossa, despejava a ração triturada direto na caçamba. Um pó escuro, meio úmido, com cheiro de coisa passada. Na hora pensei que devia ser proteína animal, restos de osso moído, que nem aquelas rações intensivas. Mas alguma coisa ali não fechava. Parecia errado. Mas eu calei. Nas primeiras semanas, o combinado era: carregava de noite, entregava de manhã nos criadouros e voltava vazio. Sempre os mesmos endereços. Um deles, lembro até hoje, ficava do lado de um lixão desativado. Os porcos ficavam todos num galpão imenso, sem janela. Só grade e grade. Teve uma vez que eu cheguei mais cedo que o normal na fábrica, umas 6 e pouco da tarde, e a cancela estavam abrindo. Eu achei que estava liberado e entrei, mas não era a hora ainda. Encostei devagar e desci. E aí eu vi. Um caminhão-baú tinha acabado de manobrar. Era de São José dos Pinhais, com adesivo velho da prefeitura, quase sem luz. Os homens estavam descarregando a mão, com pressa. Eram uns sacos pretos, grandes, ensopados. Não era saco de ração. Era outro tipo de material. E eles não levavam para os silos, não. Jogavam direto num triturador gigante que tinha ali do lado, na área fechada com tela. Eu ia virar as costas e fingir que não vi. Mas um dos sacos rasgou. E foi aí que travou tudo. Um negócio pendia para fora. Um braço. Não era inteiro, mas era um braço humano, braço de gente. Pele clara, dedo dobrado. Fiquei estático. Não sei como ninguém me viu. Voltei devagar, entrei no caminhão e dei ré com o farol desligado. Encostei um pouco depois da curva. Desliguei o motor e fiquei ali. Me tremia inteiro. O cheiro vinha junto com o vento. Só fui embora quando vi o caminhão deles saindo. A partir dali, foi como se tudo tivesse mudado. Nada ali era só ração. E eu sabia disso. Mesmo assim, fiz mais 2 entregas. Eu sei o que parece. Que eu fui covarde, ou cúmplice, ou conivente. Pode até ser, mas eu precisava do dinheiro. E eu queria acreditar que eu tinha entendido errado. Na última viagem que fiz, eu entreguei num criadouro que tinha porcos soltos num pátio de concreto, ao lado da área de descarga. Era dia quente, ração ainda estava saindo da caçamba quando os porcos chegaram. Famintos, empurrando, pisando uns nos outros. Eles começaram a comer antes mesmo de encostar no coxo. Foi a coisa mais indigesta que eu já vi na vida. Eles comendo aquilo. Eu voltei para casa enjoado. Fiquei 2 dias sem conseguir dormir direito. Só de lembrar daquele cheiro, daquela cor, do barulho dos porcos mastigando com pressa. Depois disso, larguei o trabalho. Não pedi explicação. Só não apareci mais. Mas o pior veio depois. Um tempo depois,
Encontrei com um ex-funcionário da fábrica num mercado, numa cidade próxima. Ele me reconheceu, puxou assunto, disse que tinha saído de lá também. Foi ele quem me contou o que eles faziam. Não era só resto animal. Eles recebiam descarte hospitalar vencido, coleta de rua, carcaça de bicho, material irregular vindo de necrotérios clandestinos. Tudo triturado, desidratado, seco, embalado como proteína alternativa. A tal ração de custo baixo. Quando ele me falou aquilo tudo, ali no mercado, do lado das prateleiras de sal grosso e carvão, eu perdi o chão, porque confirmou o que eu já sabia, mas não queria aceitar. Ele disse com todas as letras: ali não é fábrica de ração, Vicente. Ali é fábrica de descarte. O que ninguém quer, eles moem e mandam para frente. Eu perguntei como deixavam aquilo rodar tanto tempo assim. Ele só respondeu: porque é mais barato e porque quem devia fiscalizar também come. Voltei para casa com a sacola balançando na mão, mas a cabeça vazia. E depois daquilo, tudo começou a me parecer contaminado. O cheiro ficou na minha memória. Até hoje, às vezes eu sinto, do nada. No supermercado, no meio do banho, dentro da geladeira. Não é imaginação. É um tipo de lembrança que gruda. Por muito tempo eu achei que talvez eu tivesse entendido errado, que o que vi fosse exceção, que era um descarte irregular, um erro isolado. Mas não era. Era rotina. Eles não escondem só pela vergonha. Eles escondem porque sabem que se alguém cavar fundo, muita coisa afunda junto. Na época eu pensei em denunciar, mas o que eu tinha? Uma lembrança, uma suspeita e a certeza de que ninguém ia querer mexer com aquilo. A fábrica era conhecida, fornecia para criadouros enormes, aparecia em nota técnica, nome limpo, estrutura nova. Se eu abrisse a boca sem prova, iam me chamar de doido, de revoltado por ter sido dispensado. E talvez até iam me encontrar numa estrada de terra qualquer, vítima de acidente. Então eu calei e parei de comer, principalmente carne suína. Eu não consigo mais. Não é questão de medo, é outra coisa. Respeito, talvez, nojo, lembrança. Outro dia, na casa da minha irmã, ela serviu uma bandeja com linguiça frita. O cheiro subiu e eu saí da mesa. Ela ficou sem entender. Mas como é que eu explico? Como é que se explica isso? Que tem caminhão transportando ração feita com resto de lugar onde não devia ter resto, que tem criadouro que alimenta os porcos com aquilo e eles vão parar direto no prato, que tem ciclo que gira e volta na nossa boca. Não dá para explicar, só quem viu entende. Só quem carregou aquilo no fundo do caminhão sentiu o ar quente da carga e o cheiro doce com fundo de podridão. Sabe, eu não sei se aquilo continua. Provavelmente sim. Essas coisas não param do nada, só mudam de endereço. O que eu sei é que eu não entrego mais. Não carrego, não toco, não aceito. E quando eu vejo alguém passando com bandeja na feira, vendendo torresmo no saquinho, anunciando promoção no açougue, eu só penso no som que fazia aquele triturador. Era um som seco, constante, mecânico, sem pausa, como se o mundo tivesse criado um jeito de apagar o que não serve mais e ainda lucrar em cima. Eu não como mais, não por medo, mas por respeito, porque eu vi o que ninguém devia ver e eles continuam comendo. Eu sempre fui de lembrar onde cada coisa ficava. Cada parafuso no painel, cada fresta do assoalho, até os barulhinhos que só eu escutava. Caminhão para mim não era ferramenta de trabalho só não, era quase extensão do corpo. Esse que eu dirigia na época era um 3-4, já bem rodado, mas valente, carregava de tudo. Máquina velha, motor encostado, lote de estoque cancelado. Essas coisas que saem das fábricas quando elas começam a morrer por dentro. Eu rodava pouco, coisa de 100 km por semana, porque a fábrica já estava em ponto de virar ruína.
Ficava num bairro industrial esquecido ali no interior de Minas, lugar de poste torto, cachorro solto e bar de portinha com cerveja quente. O patrão era um dos sócios daquilo ali, o tal do Raul. Cara quieto na dele, meio torto nos modos, mas nunca me faltou com o combinado. Só que tinha umas manias. Ele dizia que não confiava em chaveiro, nem em escritório trancado. Então, toda vez que eu ia carregar ou descarregar, ele deixava a chave do portão e a do galpão no porta-luvas. Sempre junto com uma outra chave, prateada, pequenininha, de ponta fina. Essa, ele nunca falava nada, só dizia: essa aí é do escritório antigo, nem mexe, não abre mais nada. E por 4 anos eu obedeci. Ela ficava ali, paradinha no canto do porta-luvas, entre o paninho de limpar o vidro e um isqueiro que ninguém usava. Nunca sumia, nunca trocava de lugar. Eu até pensava, será que ele nem lembra que essa chave tá aí? Mas também não era da minha conta. Aí teve um dia que o Raul pediu para eu ir mais cedo. Tinha uma carga que ia sair direto para um ferro velho da região e ele queria aproveitar que o pessoal da limpeza ainda não tinha chegado. Cheguei umas 6 e pouca. Ele me esperava no portão com cara de sono. Disse que estava sem a chave da grade da frente e pediu para eu esperar 2 minutinhos. Entrou sozinho pelo fundão do terreno e demorou. Eu estranhei porque normalmente ele era ligeiro. Só que nesse dia voltou depois de uns 15 minutos, suando e com uma cara que eu nunca tinha visto nele. Disse que escorregou no degrau e bateu o joelho. Até aí, beleza. Fomos carregar. Ele ficou mais calado que o normal. E quando eu abri o porta-luvas para pegar a chave do galpão, a chave pequena não estava lá. Só que, meia hora depois, quando a carga já estava em cima e a lona amarrada, ele pediu minha chave reserva do caminhão. Disse que queria testar uma coisa na ignição. Fui buscar na cabine. E foi aí que eu vi. A tal chave pequena estava em cima do banco do carona. E com ela, uma manchinha seca, marrom escura, meio grudada. Eu não mexi na hora, mas alguma coisa ali ficou martelando. Aquilo não parecia sujeira, parecia outra coisa. E o que mais me engasgou foi que ela nunca tinha saído do porta-luvas em anos. Por que justo agora? O que ele foi fazer sozinho ali dentro? Na semana seguinte, o Raul não apareceu mais. Disseram que tinha sofrido um acidente de moto na Estrada Velha, voltando para casa. Não teve testemunha. O caminhão ficou parado uns dias no pátio. E quando eu voltei lá para limpar minhas coisas, a chave ainda estava no banco. Sozinho no galpão vazio, eu peguei a chave. Ela estava fria, com aquele peso de coisa que já sabia que ia abrir o que não devia. Subi no andar de cima, onde era a administração antiga da fábrica, desativada desde os tempos de outro sócio que ninguém mais citava. Era uma sala com armário, 2 janelas quebradas, piso de madeira meio solto e uma parede pintada com cor diferente, perto do quadro de luz. Aproximei, bati na madeira. Suava oco. Tinha uma ranhura fina, como se fosse uma divisória mal vedada. E bem ali, disfarçado de parte do rodapé, tinha um buraco de chave. A chave encaixou na primeira tentativa. O que abriu ali não parecia um cômodo. Parecia uma coisa feita para não existir. Um espaço pequeno, abafado, com cheiro de produto químico velho e pano guardado por tempo demais. Lá dentro, tinha umas roupas pequenas, sacos com papel queimado pela metade, um canto com caixa de remédio vencido e uma maca improvisada com espuma e fita adesiva. Eu não encostei em nada, só olhei, o tempo que aguentei. Depois fechei tudo e fui embora. Não falei com ninguém, nem tentei entender, só fui. E quando voltei no dia seguinte para devolver a chave para a família dele, ela não estava mais no caminhão. Eu nunca mais entrei naquele galpão, nem passei perto daquela parede, nem quis saber se alguém da firma descobriu o que tinha lá dentro depois. E para falar a verdade, nem sei se descobriram. Aquele lugar foi vendido meses depois para uma empresa de reciclagem,
Mudaram o portão, trocaram a pintura, reformaram tudo por cima, como se nada tivesse existido antes. Mas existiu. O que me incomoda não é só o que eu vi lá dentro, não. É o que ficou depois. O jeito que tudo foi apagado, como se tivesse sido feito para não deixar rastro. E eu ajudei, sem querer, mas ajudei. Porque por anos eu estava ali, abrindo o portão, trazendo peça, carregando coisa que eu nem sabia de onde vinha. Sabendo que tinha uma chave ali que não abria nada meu, mas que alguém, em algum momento, deixou ali por algum motivo. E eu nunca perguntei. Depois que o Raul se foi, eu pensei em procurar a polícia. Pensei mesmo. Tinha visto coisas ali que ninguém devia guardar daquele jeito. Mas me faltava coragem e me sobrava dúvida. Porque se alguém perguntasse, o senhor tem prova? Eu não tinha. A chave sumiu. As roupas que eu vi podiam ter sido deixadas ali de qualquer jeito. Os papéis queimados, nem dava para ler mais nada. Só dava para sentir a intenção por trás daquilo. Mas provar mesmo, não dava. E foi aí que o peso começou a bater. Teve um dia que me chamaram para depor sobre um outro assunto, que nem tinha a ver com isso. Um caminhão da frota foi pego transportando carga sem nota. Nada a ver comigo, mas só de sentar na frente de um policial e escutar ele perguntando sobre rotas e nomes de gente da firma. Meu estômago travou. Fiquei pensando, e se um dia alguém descobrir aquele quarto? E se acharem que fui eu? Que participei de alguma coisa? Porque, no fundo, eu participei. Mesmo sem saber, mesmo sem entender. Eu estava ali todo dia. Aquela chave só me serviu uma vez. Mas a dúvida dela ficou o resto da vida. Até hoje, eu não sei o que estava acontecendo naquele espaço. Se era coisa antiga, se era coisa atual, se era só do Raul, ou se tinha mais gente envolvida. Eu só sei que ninguém mais falou dele, nem a família, nem os outros sócios. Sumiram com o nome dele da entrada da empresa. Até o cadastro da transportadora foi mudado. E a chave nunca mais apareceu. Teve um dia que eu sonhei com ela, com o porta-luvas aberto, só com a chave ali dentro, nenhuma outra coisa, só ela. E eu com medo de tocar. Acordei com o peito travado. Depois desse dia, eu parei de dirigir. Peguei invalidez por outro motivo, um problema antigo na coluna que piorou. Mas, para mim, aquilo foi só o empurrão que faltava. Eu não conseguia mais sentar na boleia sem lembrar do que carregava ali dentro. Não só no baú, mas na cabine. Aquela chave, aquele silêncio, aquela sala abafada. Tem coisa que fica na cabeça da gente sem precisar de som nem de imagem. Basta o lugar, o cheiro, a sensação de saber que você passou anos do lado de alguma coisa que você devia ter visto, ou pelo menos perguntado, mas não perguntou. E aí não tem mais volta. Hoje em dia, quando alguém me pergunta por que parei com a estrada, eu falo que foi por causa das dores nas costas. Ninguém duvida. Mas a verdade mesmo é que tem dor que não aparece no exame, e essa eu carrego até hoje. O caminhão foi vendido, a fábrica virou outro negócio, e o mundo seguiu. Mas se um dia alguém achar aquela chave de novo, se um dia alguém abrir aquilo ali com coragem, talvez descubra o que eu não consegui olhar direito. Ou talvez não, porque tem coisa que é feita para ser esquecida. E nesse caso, o esquecido era a gente. De tudo que me deixaram naquele caminhão, a única coisa que eu nunca devia ter tocado foi a única que eu toquei. Eu nunca liguei muito para cliente, não. Sendo bem sincero, meu serviço é descer sofá, encaixotar armário, botar tudo no baú e seguir para o próximo. Vida de mudança é isso aí. Empurra, carrega e esquece. O que a pessoa viveu ali dentro não é da minha conta. Mas teve uma que ficou. Na época eu estava com 37, hoje estou com 39.
Não era início de mês, nem fim, então já achei estranho quando a empresa passou o endereço de uma mudança paga à vista, no Pix, e o responsável nem ia aparecer. Disseram que as chaves iam estar com o zelador. Isso em um prédio velho, ali perto do Lagoinha, em Belo Horizonte. Conjunto antigo, escada de cimento grosso, corredor abafado, sem elevador. Era o 7º andar. Cheguei com o Mário, meu ajudante. Ele ia na frente porque é mais novo, aguenta subir sem parar. Pegamos a chave com o zelador. Um sujeito calado, seco. Só falou assim: tá tudo trancado lá em cima. Só entrar, embalar e levar. O dono já falou o que tinha que falar. Beleza. Subimos. E no começo, parecia mesmo só mais um serviço. Tinha sofá, guarda-roupa, cama, mesa, micro-ondas, essas coisas todas. Mas não tinha nada desmontado. Tava tudo no lugar. Aí já me acendeu o alerta. Quando a mudança é assim, o cliente avisa. Ou já tá junto para organizar. Só que esse apartamento tava inteiro demais. Tinha roupa íntima nas gavetas, sabonete usado no box, um remédio em cima da pia do banheiro, nem vencido era. Panela suja no escorredor. E o cheiro não era de lugar fechado, era cheiro de vida. Aí que o Mário me chamou do quarto. Ele tinha aberto a gaveta da cômoda e viu um monte de papel dobrado, diários, anotações, coisa escrita à mão. Não era agenda, não. Era tipo um caderno de desabafo com frase curta, seca. Lembro de 2 que ficaram na minha cabeça. Se eles me tirarem daqui, já sabe que foi contra minha vontade. Tô viva. Fechei a gaveta na hora. Falei pro Mário parar de fuçar e focar no serviço. Mas por dentro, minha barriga já estava esquisita. Aquilo ali não era normal. E quanto mais a gente desmontava, mais esquisito ficava. Atrás do criado mudo tinha fotografia colada com fita. Retrato antigo dela com alguém. Um colar com o nome preso atrás do espelho. Um bilhete no fundo da sapateira com um pedido de desculpa. E o nome da mulher aparecia em tudo. Não vou falar aqui por respeito, mas é um nome que você não esquece fácil. E estava em cada carta, cada embalagem, até no fundo do armário tinha etiqueta com ele. Saí do apartamento e fui falar com o zelador. Disse para ele: o senhor tem certeza que isso aqui é uma mudança? Parece que a pessoa ainda mora lá. Ele só me olhou de cima a baixo e falou assim: a mulher era perturbada, sumiu faz tempo. O dono é que mandou tirar tudo. Faz o serviço, filho, não tem que saber de mais nada. Voltei sem falar nada, mas minha cabeça estava um turbilhão. A gente já tinha colocado sofá e cama no baú. Quando eu fui entrar de novo no apartamento para fechar a caixa da cozinha, escutei um barulho seco vindo do banheiro. Pá, igual porta batendo forte, sabe? Só que a porta do banheiro estava encostada. Ninguém lá dentro. Olhei tudo de novo, meio no automático. Nenhum vento, janela fechada. Mas ali eu senti o que não dá para explicar. Um silêncio diferente. Não era medo, era desconforto puro. Finalizamos tudo rápido. Só deixamos uma caixa rasgada no canto, que o Mário derrubou sem querer. Ela estava cheia de envelopes. Muitos. Tudo carta. As cartas não estavam lacradas, mas estavam todas preenchidas. Nome completo de destinatário, remetente, tudo. Mesma letra do caderno, mesma assinatura. A maioria começava assim: hoje foi difícil. Tentei de novo, mas não consegui abrir a porta. Ainda tô aqui. Guardei a caixa no caminhão. Nem comentei nada com o Mário. Só falei que ia dar destino depois. Mas o destino dela ficou comigo. No caminho para o depósito, fiquei remoendo aquilo. Já fiz mudança de casa com altar montado, com foto no espelho e até com animal empalhado na sala. Mas nunca vi um apartamento vivo daquele jeito. E ao mesmo tempo, vazio. E aquelas cartas? Dei desculpa pro Mário, deixei ele descarregando e fui direto para casa com a caixa no banco do carona. Fiquei uma semana com ela ali, parada.
Na segunda-feira seguinte, abri tudo com calma. Tinha carta com data de 2 anos atrás e outras mais recentes, tipo coisa escrita no mês anterior à mudança. Sempre pro mesmo nome. Um homem. Assinadas por ela. O mesmo nome do colar, das etiquetas, do diário. As cartas eram desesperadas, mas não do tipo dramático. Era uma angústia fria, contida, como quem já tentou tudo. Tinha uma em especial, sem data, que só dizia: "Você pode até fingir que eu sumi, mas enquanto minha escova de dente estiver no copo, eu tô aqui." Aí me bateu um negócio que me apertou o peito. Liguei para um colega da empresa antiga que já tinha feito frete para aquela região. Perguntei meio por cima se lembrava daquele nome. Ele ficou mudo uns segundos e depois mandou print de uma notícia antiga. Desaparecida. Dava conta que uma mulher da região tinha sido registrada como sumida 2 anos antes. Boletim feito por um homem, dizendo que ela saiu e nunca mais voltou. Sem vestígios, sem testemunha, sem ocorrência suspeita. Só que a mulher que sumiu é a mesma que morava no 7º. O mesmo nome, a mesma caligrafia, a mesma assinatura das cartas. Voltei no prédio, fui até o zelador. Levei uma carta no bolso. Cheguei calmo. Falei que não estava tranquilo com aquele frete, que tinha coisas demais lá dentro, que não parecia mudança. Pedi só para entender quem era o contratante. Ele bufou como quem já estava esperando. Disse que o dono do apartamento era o mesmo homem que registrou o sumiço, que a mulher era problemática e que ele teve que seguir com a vida. Aí ele olhou direto para mim e soltou uma frase que até hoje me incomoda. Ele esperou 2 anos para mexer lá dentro. Se ela quisesse sair, tinha saído. Voltei com mais peso do que fui. Pensei em ir até a polícia. Fui. Contei que fiz uma mudança estranha, que tinha material ali dentro que podia ajudar a entender melhor o caso da mulher. A resposta foi fria. Se o sumiço foi registrado e a mudança foi legal, não tem nada errado. Mostrei as cartas. Um policial olhou por cima, disse que aquilo não era suficiente, que podia ser antigo, que podia ser invenção, que o caso já estava arquivado por falta de prova. Voltei para casa com a caixa no colo, como se fosse eu que tivesse tirado ela de lá. Até hoje, ela está num canto da minha garagem. Não mandei para o lixo. Não consegui. Mas também não levei mais adiante. O que me consome é isso. Talvez eu tenha participado de algo sem querer. Tirei sofá, cama, colchão. Mas eu sei que levei mais do que isso. E pior, eu fui o último a entrar lá. Depois de anos sem ninguém. E tudo o que eu vi, todo mundo fez questão de fingir que não tinha nada demais. Mas tinha. E tem. Porque tem história que ninguém quer carregar. E eu carrego. Eu só levei o sofá, mas não sei o que mais eu tirei dali. E a caixa, até hoje, eu não consegui jogar fora. Tem mudança que é mais leve do que parece. E tem história que pesa o resto da vida. Nunca fui de ligar muito para bicho de rua. Não é por maldade, não. É porque a gente acaba se acostumando, né? Você passa por um, depois por outro. Aí tem uns que latem, tem uns que tentam correr junto. E se for parar para cada um, não chega nunca no destino. Mas aquele ali foi diferente. Tava voltando vazio da entrega em uma fazenda que fica entre Junco e Lagoa Grande. Estrada de terra. Fina, sem acostamento, bem daquele tipo que sacode até o fígado quando chove. Mas naquele dia estava seco, poeira subindo até o retrovisor. Fui sozinho, como sempre. Caminhão da firma, leve, só com umas ferramentas presas no baú e uma caixa de garrafinha que o dono da fazenda mandou devolver para o depósito. Nada demais, tudo certo. Eu estava ali, já no meio do trecho de terra, quando vi ele pela primeira vez. Era magro, pelagem clara, meio amarelada, parecia sujo de poeira. E mancando, dava para ver pela pata da frente. Só que mesmo assim, ele vinha num gás.
e sempre na lateral, não atrás. Pulava de um lado para o outro como se quisesse me chamar a atenção. Às vezes latia, mas era um latido baixo, meio cortado. O estranho é que, toda hora que eu olhava pelo retrovisor, ele estava com os olhos fixos em mim. Eu pensei que era mais um. Sei lá, deviam dar resto de comida para ele naquelas roças. Mas aquele olhar ali era diferente. Abaixei o vidro e fiz um gesto com a mão, tipo mandando ele ir embora. Ele parou. Ficou parado, olhando. Aí, quando eu arranquei de novo, ele veio atrás. E não era correr por correr. Ele vinha sempre do lado, na mesma altura da minha porta, saltando como se quisesse subir. Mais pra frente parei, desci. O cachorro ficou uns 4 metros de distância. Não rosnou, mas também não abanou o rabo. Só ficou ali, tenso, com os pelos arrepiados no lombo, tremendo e olhando. Pensei em dar água, pensei em espantar com um xô, mas fiquei travado. A gente trava às vezes sem motivo, só sentindo que tem alguma coisa errada no ar. Voltei para o caminhão, engatei. Ele correu de novo, voltou para a lateral. E foi assim por mais uns 2 ou 3 quilômetros. Até que do nada sumiu. Olhei no retrovisor, nos dois. Parei, dei marcha ré um pouquinho. Nada. Aí que eu vi. Um carro parado, encostado meio de lado no barranco, meio escondido pelas moitas. Estranho, porque ali não é lugar de parar, nem de passeio, nem de atalho. Tinha uma coberta enrolada no chão. Dava para ver só a pontinha por cima da grama baixa. Aquilo ali me arrepiou por dentro. Mas sabe o que eu fiz? Acelerei. Fui embora. Nem sei explicar direito o porquê. Eu só senti que, se eu parasse ali, ia me envolver num negócio que eu não queria. Cheguei em casa com o peito apertado. Minha mulher falou que eu estava pálido. Perguntou se eu tinha comido mal. Eu só disse que era cansaço. E fui dormir mal. De noite, o bicho voltou. Não de verdade, mas do pensamento. A cara dele me acordou 2 vezes. Aqueles olhos claros, redondos. Não era cachorro comum, não. Era tipo um pedido de socorro. Um grito que não sai da garganta. 2 dias depois, eu parei num boteco pequeno de beira de estrada, ali em Alto Alegre, onde o pessoal que faz aquele trecho costuma encostar. Peguei um café e ouvi 2 rapazes falando num canto. Um deles contou. Parece que encontraram uma mulher amarrada perto daquela estrada velha. Só com isso, eu já sentia a espinha gelar. Aí ele continuou. Disseram que um cachorro bravo atacou o cara e correu atrás de um caminhão. Ali eu parei de mastigar. Não falei nada. Só fiquei com a xícara na mão, tentando lembrar a distância, o trecho exato e o tempo entre eu ver o cachorro e passar pelo carro. Tudo batia. Voltei para o caminhão com a boca seca. A partir desse dia, toda vez que eu faço aquele trecho, eu olho para os lados. Paro mais vezes, mas nunca mais vi o cachorro. E eu juro, eu daria qualquer coisa para ver ele de novo. Teve uma hora que eu pensei em contar. Falei para mim mesmo, na próxima vez que eu ver alguém da polícia rodoviária, eu falo. Mas não falei, porque no fundo, eu sabia que não ia fazer diferença. O que eu tinha para contar? Que um cachorro correu do lado do meu caminhão, que tinha um carro parado num canto da estrada e uma coberta esquisita no chão, não tinha nome, não tinha placa, nem certeza. Era só uma sensação ruim que grudou. E se eu falasse, iam dizer que eu inventei, que foi imaginação. Ou pior, que era mentira para chamar atenção. Então eu calei, mas não esqueci. Uma semana depois, peguei de novo a mesma rota. Só que dessa vez eu fui mais devagar. Fiquei olhando tudo. Cada curva, cada canto com grama mais alta, cada cerca que parecia mexida. O ponto onde vi o carro estava vazio. Nenhum sinal de pneu, nenhuma marca no chão. Como se nunca tivesse tido nada ali. Mas eu sabia, porque o cachorro, ele não estava tentando fugir. Não era isso. Ele estava tentando me puxar de volta. Era como se dissesse: olha ali, vai lá, faz alguma coisa. E eu não fiz. O caminhão não teve pane. A vista estava limpa.
A estrada era só minha e dele, e mesmo assim eu deixei passar. Depois disso comecei a ver cachorro em todo canto, na beira da estrada, perto de matadouro, na frente de escola. Mas nenhum era ele, não era aquele olhar, aquela urgência. Eu sonhava com ele, correndo, pulando, sempre com a pata machucada e o olho fixo em mim, e sempre no sonho. Quando eu parava o caminhão, ele sumia. Quando eu voltava para a estrada, aparecia o carro e alguém no chão. Teve uma noite que eu acordei com a mão fechada tão forte que ficou dormente. Eu estava apertando o lençol. Acordado, mas querendo agarrar alguma coisa que já tinha ido. Nunca mais passou. Numa dessas idas à mesma fazenda, meses depois, resolvi perguntar. Cheguei devagar para o rapaz que descarregava comigo e perguntei, como quem não quer nada: você ficou sabendo daquela moça que encontraram aqui perto um tempo atrás? Ele nem entendeu. Perguntou, que moça? Aí eu fingi que confundi. Disse que talvez fosse outro trecho. Mas no fundo, entendi que ninguém ia falar disso. Porque quando uma coisa errada acontece longe, onde não tem testemunha, ela morre ali mesmo. Ninguém espalha, ninguém investiga. O que salva, às vezes, é bicho. E foi isso que mais pesou para mim, porque o único ser que tentou avisar foi um cachorro. Um bicho magro, com medo, mancando, mas que não desistiu. E eu, que tinha combustível, força no pé, porta aberta, rádio ligado, eu fui quem larguei. Hoje eu fico pensando, e se ele tivesse pulado de vez? Se tivesse batido no paralama? Se tivesse arranhado a porta com a pata? Será que aí eu tinha parado? Ou eu só ia acelerar mais rápido ainda? Porque a verdade, quando incomoda, a gente tenta passar por cima. Mesmo que ela corra do nosso lado, tem coisa que não precisa de som, nem de sangue. Às vezes o silêncio mostra mais do que qualquer grito, e aquele cachorro, ele gritava com o olho, ele implorava para eu fazer alguma coisa. Mas eu tratei como bicho, não como aviso. E até hoje, quando eu paro para abastecer, eu olho para os cachorros que ficam deitados do lado da bomba. Tem uns que nem se mexem, outros rosnam, outros abanam o rabo. Mas se um dia eu ver de novo aquele olhar, aquele olho claro, fixo, cortando a poeira, eu vou parar. Mesmo que seja tarde. Mesmo que não tenha mais ninguém para salvar. Porque pior do que passar por algo assim é saber que você teve a chance e seguiu viagem. Eu nunca mais vi o cachorro, mas quando eu lembro do jeito que ele pulava, parecia que era gente que estava ali. Tem uns fretes que a gente devia simplesmente recusar, nem por medo, nem por desconfiança, só por respeito próprio mesmo, porque tem coisa que começa errada e o resto só segue o rumo. Mas naquele dia eu estava apertado, tinha caído 2 entregas, uma atrás da outra, e essa terceira parecia boba. Pallet usado, cliente boa, pagadora, carga leve. Saída de um galpão ali na zona industrial de Guarulhos, lado esquerdo do pátio, portão azul. Tava tudo escrito certinho na mensagem. Eu cheguei umas 9 e pouco. Dia normal, céu limpo, mas ali já dava para sentir uma coisa esquisita. A rua tava meio vazia para um horário de galpão, sabe? Galpão costuma ser barulhento, empilhadeiras unindo, caminhão encostado, gente fumando perto da doca. E ali estava limpo demais, silencioso demais, só que o portão azul estava fechado, cadeado passado, sem placa, sem movimento. Do outro lado, o portão cinza estava aberto e tinha um caminhão-baú parado ali dentro, motor desligado. Aí é aquilo, né? O cara pensa, deve ter invertido o lado ou estão usando outra entrada. E eu não queria atrasar. Entrei. Na hora que entrei, parece que o som do lado de fora ficou mais longe. É difícil explicar. O lugar não era feio nem escuro. Era limpo. Piso polido, pintura fresca nas paredes, uns barris empilhados num canto, mas sem rótulo. E um cheiro
tipo coisa de produto de limpeza, só que forte demais, meio doce, e não tinha ninguém limpando. Desliguei o motor, esperei um pouco. Aí desci e fui andando devagar pelo corredor chamando: "Bom dia aí, tem alguém?" Foi aí que ele apareceu. Um homem, jaleco branco, sem máscara, sem crachá, celular na mão, olhando fixo, como se já tivesse me escutado de longe. Perguntou: "O senhor veio pegar o lote?" Eu confirmei, e ele só apontou para o fundo: "Vai sair por aqui mesmo." 2 rapazes surgiram logo depois, empurrando os pallets. Mas aí foi a hora que meu estômago começou a embrulhar. Os pallets não eram usados, eram novos. Madeira clara, plastificados, código de lote com impressão fresca e o mais estranho, não faziam peso nenhum. Eles carregavam como se fosse vazio. Eu fiz aquela piada boba, meio rindo, meio para ver a reação. "Rapaz, pallet usado agora vem plastificado?" O homem do jaleco não respondeu na hora. Ficou olhando para mim um segundo inteiro. Aí perguntou com a voz baixa, quase sem mexer a boca: "O senhor entrou pelo lado azul ou cinza?" A pergunta veio seca, sem tom. Eu demorei um pouco, mas respondi: "Cinza, o azul estava fechado." Ele baixou o olhar, tipo quem confirma algo para ele mesmo, e falou: "Quando sair, vá direto e esqueça essa entrega." Aquilo me travou. Eu não respondi, só fiquei parado ali. Os meninos já tinham terminado de carregar. Baú fechado, tudo lacrado, nenhuma etiqueta, só um papel dentro do envelope plástico. Endereço no bairro da Lapa. Voltei para o caminhão meio travado. Quando fui saindo com o carro, vi um sedã preto parar do lado do portão. 2 homens dentro, ninguém desceu, só me olharam. Eu continuei, devagar, com a mão suando no volante. O trecho até a Lapa foi curto, mas parecia que eu estava levando dinamite. Só que não tinha barulho, não tinha nada balançando, não tinha nada estranho de verdade. Era só o jeito como tudo tinha acontecido. Na hora que entreguei, a recepcionista pegou o papel, conferiu no sistema e falou sozinha como quem solta sem pensar: "Ué, esse lote não era para ter saído ainda." Eu engoli seco, não falei nada, nem olhei para trás. Peguei a assinatura, subi no carro e fui embora. Depois daquele dia, eu não falei com ninguém sobre a entrega, nem com minha mulher, nem com o pessoal do grupo dos frete. Fiquei quieto, porque quanto mais eu pensava, menos eu queria entender. Mas aquilo ficou. A pergunta daquele homem, o jeito que ele não sorriu, não franziu a testa, não demonstrou nada, só aquela frase seca: "Vá direto e esqueça essa entrega." A frase da recepcionista também ficou batendo na cabeça. Esse lote não era para ter saído ainda. E eu comecei a repensar umas coisas. Tipo, por que aquele portão azul estava fechado com um cadeado, se era para ser o certo? Porque nenhum dos 3, o do jaleco e os 2 rapazes, usava identificação. Por que os pallets eram novos? E por que eu não vi mais ninguém naquele galpão inteiro? Nos dias seguintes, toda vez que o celular tocava com um número estranho, eu travava. Se parava um carro atrás de mim por muito tempo, eu prestava atenção demais. Fiquei assim umas 2 semanas, até que passou. Ou pelo menos, eu tentei deixar passar. O problema é que 3 meses depois, a história voltou por outro caminho. Um colega meu, que mexe com transporte refrigerado, me ligou, do nada. Sem bom dia, sem enrolação. Só mandou: "Ô Arlindo, tu conhece uma tal de empresa X, ali de Guarulhos?" Na hora, o sangue parou. Porque era o mesmo nome da nota daquela entrega. A tal da empresa que ninguém falava muito, só passava os dados por WhatsApp e dizia que pagava no Pix. Eu respondi baixo: "Conheço, já fiz uma entrega só." Ele soltou um meio pesado e falou: "Então, parece que teve coisa ali, viu? Estão falando de uma investigação grande. Sumiu um lote, ninguém consegue rastrear e o caminhão que levou não está no sistema, nem na câmera do portão. Sumiu, simples assim."
A ligação ficou muda por uns segundos. Eu senti que ele sabia mais do que estava contando. Mas eu não perguntei, só falei: foi só uma entrega, mano. Nada demais. E ele respondeu: melhor assim. Desliguei. E na hora eu lembrei do carro preto, dos homens no banco da frente, do jaleco sem nome, do cheiro. Aí eu sentei no sofá da sala e fiquei olhando para o chão por um tempo. Um tempo que eu nem sei dizer quanto foi. Só sei que eu não queria mais saber de nada daquilo. Desde então, qualquer cliente que pede entrega em galpão com 2 entradas, eu invento que tô lotado, ou que tô fora da área, ou que o caminhão tá em manutenção. Pode ser um frete bom, pode ser dinheiro na mão, não importa. Porque tem erro que não tem segunda vez. O que eu levei, eu não sei. Só sei que naquele dia eu entrei pelo lado errado e saí pela última vez com o nome limpo.